na cadeia. O Folena está conosco? Jorge Folena, sempre às sextas-feiras está aqui conosco, jurista, cientista político e morador de Niterói, que talvez seja o mais relevante de tudo isso. Folena, bom dia para você. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Laura. Tudo bem com vocês? Tudo bem, querido? Sobre essas delações, quais as suas expectativas, Folena? Já que agora tem o Agora Vai da turma da Polícia Federal. Eduardo, duas coisas interessantes aí. Estava vendo o seu comentário da Laura. Vocês, eu acho que esgotaram já o tema. Acho, não entendo, já esgotaram o tema. Mas dois pontos que eu queria ressaltar. Primeiro, falarmos de uma delação. Nós aqui não, nós estamos só reproduzindo aquilo que está sendo colocado. Se é uma investigação em sigilo, como que o Estado ou Folha de São Paulo tem tanta informação, sabe? Então, isso que me surpreende. É algo que era para ser sigiloso que não está sendo sigiloso, inclusive dando detalhes do que poderá ser a delação. Então, isso tudo me causa assim, espanto e preocupação, sabe? Infelizmente, os vazamentos seletivos continuam no Brasil. Só ver o que está acontecendo, aconteceu com a CPI do INSS e está acontecendo com essa CPI do crime organizado também. Quer dizer, dados pessoais, dados bancários, tudo vazando, e ninguém se responsabiliza, algo que deveria ser sigiloso. Com relação à questão do Vorcaro, Eduardo, o que eu espero é que ele apresente algo substancial além do que já se sabe. Como já foi dito por vocês, a Polícia Federal tem 8 telefones no Vorcaro para fazer perícia. Por enquanto está num telefone, até onde tem sido divulgado. Então, o Vorcaro tem que apresentar algo relevante que vá além do que as investigações já apuraram. E com relação à preocupação que se tem de se utilizar esse caso para fins políticos, é possível? É possível, mas vai caber muito a todos nós denunciarmos, como estamos fazendo desde já, que nós não vamos aceitar isso de novo. Quando foi feito aquele caso da Lava Jato, do Léo Pinheiro, de certa forma, o país estava tomado por uma época de denúncias, a esquerda muito recuada no sentido da repressão que foi feita fortemente contra o Partido dos Trabalhadores, algo que já vinha antes com o Mensalão e depois levado adiante durante a operação a Lava Jato. Então, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Veja que coisa absurda, Eduardo, que aconteceu. Um processo criminal, no caso do presidente Lula, ele foi marcado pela mudança da interpretação da jurisprudência do Supremo com relação à presunção de inocência. O Supremo tinha um entendimento que deveria se respeitar a presunção de inocência. Aí, em 2016, exatamente no auge da Lava Jato, em 2016, a partir de março de 2016, o Supremo muda o entendimento do que é o conceito de presunção de inocência, estabelecendo que um julgamento em segundo grau já seria suficiente para cumprir imediatamente uma pena. E aquilo foi encomendado. Por quê? Exatamente quando o Supremo definiu isso em 2016, até com o voto do ministro Teori Zavascki. O que aconteceu? Que o julgamento da Lava Jato do presidente Lula foi a jato, muito rápido, para que o Lula não participasse da eleição de 2018. Todos vão lembrar que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgou assim, em menos de uma semana, 2 semanas, um processo com uma quantidade gigantesca de provas, de argumentos, tudo muito rápido. Mas por que tudo muito rápido? Porque tinha que tirar o presidente Lula do processo eleitoral de 2018, que foi feito. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, naquela oportunidade, se eu não me engano, em junho de 2018, logo após o TRF ter julgado o presidente Lula, confirmado a nula sentença de Sérgio Moro, o TRF confirmou uma sentença nula, sem provas, de um juiz, de uma prova constituída de forma ilícita. Tudo isso eles validaram. Mas aí o Supremo, depois, ratificou ainda, num habeas corpus que o presidente Lula apresentou, se deveria ou não ele se recolher preso. Ele já estava preso lá em
estava para ser preso, e ele entrou com habeas corpus, né, questionando. E o Supremo, por 6-5, num voto de Minerva que não deveria ter, da ministra Carmen Lúcia, que era presidente do tribunal, colocou o presidente Lula na cadeia. Até quem colocou o presidente Lula na cadeia, eu considero, foi também um indevido voto da ministra Carmen Lúcia. Ela não deveria ter votado. Então foi tudo encomendado, foi tudo encaminhado. Então, por isso, a preocupação que nós temos de uma delação de um caso, que é um caso de fraudes bancárias seríssimas, mas isso contaminar a política e a eleição. O que está acontecendo? De certa forma, produzem esses factoides eleitorais, né, para tentar dificultar a reeleição do presidente Lula, apagar o que o presidente Lula fez. Isso é muito ruim para a democracia. Nós já estamos experimentados disso. Espero que isso não se repita. Mais uma vez, volto a dizer. E espero também que a reação do campo democrático, popular e progressista seja imediata. Não podemos aceitar mais isso no Brasil. Folena, você falou de Supremo e eleições. Nós temos aí no Rio esse assunto, né, na frente de vários outros, porque o Supremo adiou o julgamento para definir a eleição do novo governador do Rio de Janeiro. O governador, a análise foi suspensa depois de um pedido de vista do ministro Flávio Dino, que quer aguardar o acórdão do TSE sobre a cassação do ex-governador Cláudio Castro. Até agora o placar está 4 votos a favor da eleição indireta e 1 em favor da eleição direta do ministro Cristiano Zanin. O ministro Alexandre de Moraes alertou para a influência do crime organizado na política fluminense, fator que, segundo ele, deve ser considerado na análise. E Gilmar Mendes concordou, revelando uma informação grave sobre a Alerj, mas que não chega a ser exatamente algo surpreendente. Estamos vivendo esses episódios a toda hora. O presidente da Assembleia do Rio de Janeiro preso. Conversava com o diretor-geral da Polícia Federal, que dizia que 32 ou 34 parlamentares da Assembleia recebem mesadas do jogo do bicho. Deus tenha piedade do Rio de Janeiro. Essa declaração do ministro Gilmar Mendes provocou reação entre os deputados da Assembleia Legislativa e ampliou a crise política no Estado. Uma nota, a Alerj alegou que qualquer relação com atividades ilícitas diz que isso não existe e afirmou que atua com compromisso com o povo fluminense. Folena, você se surpreendeu com essa declaração do ministro Gilmar Mendes? Não me surpreendi que o ministro Gilmar Mendes... Ainda bem que ele falou isso no plenário, para todos ouvirem, inclusive os 4 que votaram ontem contra a eleição direta. É importante ele colocar isso, particularmente o ministro Luiz Fux. Os outros 3 até entendo. Eu entendo até que votaram pela eleição indireta até para poder ratificar o voto deles do que decidiu o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, apesar de ainda não ter o acordo publicado, constou na decisão, e eu acompanhei aquela decisão, constou, né, pela cassação, por maioria, cassação do Cláudio Castro e da sua inelegibilidade. Muito bem, cassação. E, ao final do julgamento, se concluiu que deveria ter uma eleição indireta. Tudo bem. Então, esse foi o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Carmen Lúcia, o Cássio e o Mendonça, que votaram no Tribunal Superior Eleitoral, manterem a decisão do tribunal, eu até entendo razoável, apesar do Cássio e do Mendonça terem votado contrariamente ao que decidiu o coletivo do tribunal, a maioria do Tribunal Superior Eleitoral. Mas eles estão firmando a posição do Tribunal Superior Eleitoral, que foi por uma eleição indireta. Muito bem, até eu compreendo. Agora, o ministro Luiz Fux, ele não participou daquele julgamento. Ele até explanou o posicionamento dele. Ele ficou inconformado com algumas verdades ditas, não pelo ministro Gilmar, não, mais fortes ainda, dita pelo ministro Flávio Dino. Muito mais fortes. Que é verdade que diversos governadores do Rio de Janeiro foram processados, foram condenados criminalmente, que diversos deputados também. Então, não é nenhuma mentira. E, de fato, ao contrário do que disse a Assembleia, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que foi cassado junto com Cláudio Castro,
ele está envolvido e acusado e preso preventivamente por envolvimento com o Comando Vermelho. Com o Comando Vermelho. Um deputado estadual do Rio de Janeiro, que era suplente, que o Cláudio Castro favoreceu que ele entrasse, porque nomeou um deputado como secretário de esporte, era ligado ao Comando Vermelho. Então, a Assembleia do Rio de Janeiro está insatisfeita com o que falou o ministro Gilmar, mas não corresponde à realidade. Quem vive no Rio de Janeiro sabe qual é a realidade política do Rio de Janeiro. Aí eu vou dizer, Eduardo, sinceramente, eu espero que a maioria do Supremo Tribunal Federal faça valer a vontade, sabe, do sufrágio universal. Por quê? O sufrágio universal de 2018, demonstrado no Superior Tribunal Eleitoral, foi contaminado. Por que contaminado? Tomado de vício pelo abuso de poder político e econômico, compra de votos. Tanto é que o Cláudio Castro foi cassado, né? Com o vice seria também como o presidente da Assembleia, por abuso de poder econômico. A eleição de 2018 no Rio de Janeiro foi uma eleição que o processo, o sufrágio universal foi contaminado e agora confirmado pelo Superior Tribunal Eleitoral. Não é possível no Rio de Janeiro fazer uma eleição indireta nesse momento. Por quê? A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro também foi, a maioria, formada dessa maneira. Cláudio Castro utilizou o dinheiro da SEDAI, na época denunciado por Marcelo Freixo, que era o candidato que fazia oposição a ele, pelo PT, que o dinheiro da venda da SEDAI, da distribuição, né, da SEDAI, seria empregado na campanha eleitoral como foi. E isso surtiu efeito eleitoral, elegendo muitos deputados estaduais que vão votar agora também. Por isso que o Tribunal Superior Eleitoral mandou, inclusive, fazer uma recontagem de votos na Assembleia, mas é por causa do Rodrigo Barcelar. Mas os outros que foram eleitos nessa onda. Então, Eduardo, juridicamente, qual é o ponto? Que ficou ontem suspenso no Supremo para esperar o acordo do Tribunal Superior Eleitoral. Porque criou-se ontem uma dúvida onde eu acho que não deveria ter. Qual é a dúvida? Se a renúncia de Cláudio Castro apresentada na véspera, ela é válida ou não é válida? Essa é a questão. Por quê? O Tribunal Superior Eleitoral, no dia seguinte à cassação, a renúncia de Cláudio Castro, cassou o mandato dele por maioria de votos. Cassou. Se cassou o mandato dele, a renúncia não deve ser levada em consideração. E o afastamento, a vacância que está se dando, não foi a vacância por renúncia, não foi a vacância por morte e não foi a vacância por impedimento. É a vacância decorrente da cassação de um mandato do curso de um processo eleitoral. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, seguindo o que diz o Código Eleitoral, está previsto no Código Eleitoral, considerado, julgado válido pelo Supremo Tribunal Federal em 2018, que disse que nesses casos que a cassação decorre de processo eleitoral, deve haver eleição direta, se ocorrer esse afastamento, não ocorrer antes de 6 meses do término do mandato. Então, me parece que a questão está aí. Ou o Supremo vai considerar válida a renúncia de Cláudio Castro. Se ele considerar válida a renúncia de Cláudio Castro, a eleição vai ter que ser indireta, como prevê a Constituição Estadual. Ou então o Supremo vai fazer valer a sua jurisprudência. E o melhor, e aí por isso que eu falei da contaminação do processo eleitoral, Laura. Por quê? Se a eleição de 2018 foi tomada por fraude, por abuso de poder econômico e político, como decidiu o Superior Tribunal Eleitoral, o melhor para o Rio de Janeiro, o melhor, independentemente desse papo que foi rolado, que ontem foi falado lá, vai ter custo financeiro, gasto, o Rio de Janeiro não admite mais tanta eleição ao mesmo tempo. Mas que história é essa de dizer que não? Há tempo. As convenções, por exemplo, só vão ocorrer a partir de junho. A campanha eleitoral para o governo, para o mandato seguinte, só vai ocorrer depois de agosto. A eleição, o Supremo tem que decidir logo, tem que decidir agora para a eleição ser em maio. Em maio ou junho, antes das convenções, inclusive. Então, eu vi ontem no Supremo um debate apresentado nos votos que foram antecipados, muito no sentido alarmista,
e muito no sentido de entregar a condução para um mandato tampão do Rio de Janeiro a uma Assembleia Legislativa que há muitos questionamentos, inclusive, né, a partir do próprio ex-presidente da Assembleia. Não quero estender para os demais, mas essa é a realidade. Então, ou se faz, ou reconhecemos que deve ser feita a democracia, com o povo votando de novo, ou então vamos fazer um simulacro de democracia entregando àqueles que têm se colocado contrário o sufrágio universal, o respeito ao povo. Aí faz os acordos aí, os combinados, está tudo bem, está resolvido o problema. Se achar, inclusive, se achar que Cláudio Castro, a renúncia é válida, ele pode ser candidato ao Senado. Aí nós temos a maravilhosa circunstância de a Assembleia cassou o mandato do cara, a Justiça cassou o mandato do cara porque ele é um bom cidadão, não é mesmo? E aí, não, mas ele pode ser candidato ao Senado. Aí vamos parar, né? Não, Eduardo, não foi isso não. Esse ponto está afastado, desculpa. Só para esclarecer. A decisão do TSE teve 2 objetivos. Cassação do mandato, por maioria. E, por maioria 6-1, 5-2 da cassação. E 6-1 pela inelegibilidade. Então, foram 2 itens. Ele foi cassado e tornado inelegível por 8 anos. Por 8 anos. E não cabe recurso. Ele vai ter que recorrer, mas muito dificilmente a inelegibilidade não vai ser revertida. Muito difícil, por causa do Bolsonaro. Então, ele não vai disputar, não é pela cassação, é pela inelegibilidade. Desculpa para explicar isso. Que foi um item do voto. Eu que estava com uma informação a menos aqui. Deixa eu trazer para Brasília, porque também tem polêmica. Claro que tem. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, enviou à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, a indicação do nome de Jorge Messias para ministro do Supremo Tribunal Federal, destravando a tramitação depois de 4 meses de impasse. O relator Weverton Rocha deve apresentar o parecer no dia 15. Sabatina foi marcada para 29 de abril, segundo o presidente da CCJ, Otto Alencar. Votação no plenário pode ocorrer no mesmo dia, exigindo pelo menos 41 votos favoráveis. Indicado pelo presidente Lula, Jorge Messias busca apoio entre os senadores e afirmou que segue dialogando até a sabatina. O nome dele foi escolhido com a abertura da vaga com a saída de Luiz Roberto Barroso. Nos bastidores, parlamentares afirmam que o ambiente na CCJ é favorável, embora ainda sem garantia de votos suficientes. Eu vi, hoje está em algum jornal, Laura, em tom de denúncia, que o Jorge Messias procurou Flávio Bolsonaro para conversar. Flávio Bolsonaro é senador. Ele tem que conversar com os senadores, senão o nome dele não está aprovado. As coisas, às vezes, se perdem na maluquice. Né? O denuncismo, né? Exato. Nós vamos viver isso direto, né? Quer dizer, daqui até a eleição vai ser, cada vírgula vai ser um escândalo. Por isso nós temos que ter muita sobriedade nesse momento. Muita sobriedade, porque isso que o Folena falou, eu acho super importante. Cara, o que está acontecendo com esses vazamentos de informação sobre o processo do Vorcaro? É o mesmo script da Lava Jato. É vazamento que você não sabe de onde veio, não sabe qual é a credibilidade, não sabe... E de onde está vindo? Pô, se está tudo centralizado ali na mão do André Mendonça, como é que esses vazamentos estão saindo nos jornais? E eu não vejo, claro que eu não sei, até queria perguntar para o Folena. Folena, os outros ministros não podem pegar e dar um presta atenção no... Acredito que o endereço certo de um presta atenção seria o André Mendonça, para pegar e parar com esses vazamentos que estão acontecendo, porque... Ninguém sabe, ninguém entende o que é. E aí você vê, eu estou prestando atenção no Estadão, é só milhões para cá, milhões para lá, milhões para cá, milhões para lá. Um negócio que você não sabe por quê, quando, como, em que circunstância, nada. É só colocar sob suspeita tudo que existe, todo mundo, todas as instituições, tudo. E a gente sabe para onde que converge essa suspeita geral. É para o discurso antissistema, que vai ser apropriado e já está sendo apropriado por essa gente, como o próprio Flávio Bolsonaro, o Nicolas Ferreira, que é também. Então, essa gente, Pablo Marçal, que não vai estar concorrendo, mas esse clima de suspeição generalizada só beneficia essa gente que pega e fala assim, é tudo corrupto, a política é um nojo. E a gente sabe que beneficia sempre quem
É os Trump, os Bolsonaro, essa gente toda. Essa gente que sempre está na política, mas gente se que mostra sempre está como na fora de política, mas sistema. eu sempre estou fora, Isso. porque eu sou antissistema. Então, Folena, como é que vai fazer? Não tem jeito para pegar e parar esses vazamentos e tal? Laura, olha, é mandar investigar a polícia, que pode ser a polícia, que nós já falamos sobre isso aqui, inclusive, ou a própria CPI. Da CPI do INSS ficou constatado, né? Inclusive mandaram lá, sabia que foi a CPI do INSS. Então, é aquilo, é algo que é sigiloso, que alguém está vazando. Agora, afirmar quem está vazando, nenhum de nós podemos. O que pode ser, deve ser exigido, inclusive pelo André Mendonça, até para manter a integridade da condução do caso. Era ele mandar fazer uma investigação da própria polícia. Quero lembrar, Laura e Eduardo, que o André Mendonça, quando o ministro Toffoli saiu, ele assumiu o caso, ele reduziu o número de agentes policiais que ficariam atuando nesse caso. Agora, Guardando os então arquivos. são poucos policiais, são muito poucos policiais agora. Antes parece que estava mais aberto. Inclusive, na época foi feita uma crítica, se dizendo até que o diretor da Polícia Federal não teria mais acesso, né, ao que estava sendo investigado, porque o Andrei, na época, o diretor Andrei, teria levado ao Supremo Tribunal Federal, diretamente ao ministro Fachin, o que se tinha apurado do ministro Toffoli. É o que foi noticiado à época. E aí o André Mendonça reduziu. Então são poucos policiais, não são muitos, Laura. Então, se está saindo da investigação do Banco Master, se está saindo do caso do INSS, que o André Mendonça também é o relator dos casos policiais, cabe a ele mandar investigar a própria polícia. Isso é possível ser feito. Mas ele deveria fazer isso. Segundo ponto importante é que essas CPIs, infelizmente, acabam servindo para isso. Sabe, o que nós vimos, o que aconteceu, o papelão que foi feito na CPI do INSS, divulgando dados do filho do presidente Lula, sabe, antecipadamente, foi um absurdo tudo aquilo que aconteceu. Então, isso mancha, inclusive, com um instrumento constitucional que são as CPIs. Mancha e mancha muito. Então, nesse caso, eu entendo, Laura, a sua pergunta, ela é muito pertinente, mas eu entendo que quem deveria fazer isso, sabe, até para garantir o bom encaminhamento da relatoria, deve ser o André Mendonça. Ele próprio, sabe? Ele próprio deveria fazer isso. Folena, eu preciso te liberar, né? Porque você tem um horário, não um horário hoje, você sempre tem o que fazer, além de estar conosco aqui. Então, eu queria agradecer muito a sua participação, como em toda sexta-feira, e como eu gosto de dizer, até sexta-feira ou a qualquer momento, em edição extraordinária, né? Tá bom, queridos. Olha, um abraço para você, para a Laura, tá, para todos que estão nos acompanhando. Bom fim de semana, gente. Satisfação. Um bom fim de semana e viva Nikiti, que é como a turma de Niterói chama a própria cidade. O presidente Lula sancionou 3